Vamos aprender agora quais os materiais e como calcular o quantitativo de cada um para se aplicar em um radier. Os materiais básicos que irão se utilizar em um radier serão o concreto, o aço e a madeira, onde o nosso concreto e o nosso aço ele terá uma função estrutural, enquanto a nossa madeira ela servirá como um moldante para modelar o formato do nosso radier. Para calcular o volume do nosso concreto, o volume do nosso concreto será nada mais nada menos do que o volume do nosso radier. Então, tomemos como exemplo um radier que possui uma largura de 10 metros, um comprimento de 12 metros e uma espessura de 20 centímetros. Então, nós efetuamos a conta e nós encontramos um volume de 24 metros, que seria o volume do nosso concreto. Se nós formos agora aplicar para sabermos o quantitativo de cada material que compõe o nosso concreto, que seria o nosso cimento, a nossa areia, a nossa brita e a nossa água. Nós temos ilustrado uma tabela com vários traços para cada tipo de fundação, e nós temos aí, por exemplo, um traço 1, 2, 3, que seria para radieiros ou fundações como sapatas, estacas, colunas e vigas. Tomamos como base esse traço 1, 2, 3 para o nosso radier que estamos calculando. Nós teríamos, aplicando o nosso exemplo, como o volume do nosso concreto é de 24 metros, nós pegamos 6,9 aqui do nosso traço e multiplicamos o que seria do nosso cimento, né? Multiplicando por 24, nós teríamos 165,6 sacos de cimento de 50 kg. A nossa areia, que possui 0,522 metros cúbicos para 1 metro cúbico, e a nossa brita 0,768 metros cúbicos para 1 metro cúbico, e a nossa água 210 litros para 1 metro cúbico. Efetuando essas contas aqui, multiplicando cada um por 24, nós teremos que para a nossa areia 12,53 metros cúbicos, para a nossa brita 18,43 metros cúbicos e para a nossa água 5.040 litros. Essas seriam as quantidades de cada elemento que compõe o nosso concreto para nosso radier de 24 metros cúbicos. Quanto o aço, a nossa armadura, como nós iremos determinar o quanto de aço nós iremos comprar? Bom, para isso existem 3 formas que eu posso adquirir. Uma seria conforme o meu projeto estrutural. Nesse caso, nosso cálculo é feito pelo nosso engenheiro calculista. E para comprar nossas armações, nós precisamos disponibilizar o nosso projeto, informar somente o peso por tipo de diâmetro de aço para as lojas, e eles já nos darão a nossa quantidade de aço necessário. Outra forma seria comprar nossa armação de forma pronta, que seria o método que economizaria mais dinheiro para nós. E um terceiro método seria comprar as ferragens sem vergalhões, que elas possuem um tamanho padrão de cerca de 12 metros, e elas seriam feitas em obra, né? Iriam ser cortadas e dobradas e amarradas na obra, formando as nossas estruturas. Quanto às nossas caixarias, né? Tomando como base nosso exemplo, nossas caixarias seria nada mais nada menos do que o perímetro do nosso radier. Então, como o nosso radier tem um formato retangular, nós pegaremos as suas dimensões, multiplicaremos cada uma por 2 e nós teremos um perímetro de 44 metros. Para uma tábua de 3 metros, nós dividiremos nosso perímetro por esse 3 e nós teremos a nossa quantidade de tábuas que serão necessários para nosso radier. Como em toda obra existem as taxas de perdas que são
que podem ocasionar devido à construção da obra por inúmeros fatores. Assim também nós temos as taxas de perdas na execução do nosso radier. E nós podemos simplesmente pegarmos as nossas quantidades calculadas, multiplicarmos e somarmos pelo fator de 10% a mais daquilo que já foi calculado, que seriam as nossas perdas. Então, para um exemplo onde nós teremos 12 sacos de cimento, nós multiplicaremos por 1,1, que seria a nossa taxa acrescida de 10%, teríamos cerca de 13,2 sacos de cimento de 50 kg, para 1,4 metros cúbicos de areia multiplicado 10%, nós teríamos 1,54 metros cúbicos, e para 2,5 metros cúbicos de brita, nós teríamos 2,75 metros cúbicos de brita. Como nós iremos efetuar a compra no mercado, não efetuaremos de maneiras quebradiças, então nós arredondamos esse valor, né? Teríamos que comprar 14 sacos de cimento de 50 kg, 2 metros cúbicos de areia e 3 metros cúbicos de brita. Bom, gente, agora eu irei falar os tipos de radier. Tem o radier com capitéis, radier com pedestais, o radier nervurado, o radier em caixão, o stalkeado e o flutuante. O radier com capitéis, ele normalmente é utilizado em obras residenciais, obras pequenas, e eles têm, assim, o solo ele é adequado, seria um solo estável, ou seja, ele não pode ser um solo expansivo. O radier com pedestais, ele é muito parecido com o radier com capitéis, porém, é para um edifício com residências de múltiplos pavimentos. Já o radier nervurado, ele também é de muitos pavimentos, só que é em uma altura média, onde a fundação necessita de rigidez para evitar distorções e controlar os recalques. Ele não tem um tipo exato para o solo, ele só tem que ser um solo expansivo e ele também não pode ser colapsável. O radier em caixão, ele é um edifício também de múltiplos pavimentos, só que a carga dele é transferida diretamente para o solo. E também ele é recomendado para uma boa capacidade, já que o solo recebe toda a carga. O radier estaqueado, ele é também obras residenciais e também pode ser para obras industriais, onde o radier ele é apoiado no solo, não é capaz de suportar os carregamentos. É muito importante assim esse radier estaqueado, que ele é de obras muito altas e o edifício maior do mundo foi feito por ele, que é em Dubai. Esse tipo pode ser utilizado em solo não expansivo e até expansivo, mas ele é mais utilizado em solos mais ruins e que o solo ele é de baixa capacidade de suporte. E por último é o radier flutuante, que eles são utilizados em obras residenciais de pequeno porte, também em médio porte, só que geralmente em 10 pavimentos, onde existe necessidade de um subsolo para contribuir na geometria do radier. Porém, destina-se com locais com baixa capacidade do solo, ou seja, ele tem baixa tensão admissível. A parte da execução é onde é realizado todas as etapas para que se possa fazer um radier. Na primeira etapa, é a limpeza do terreno, que consiste em retirar todos os materiais, tanto orgânico como inorgânico, presente ali no terreno. Nessa mesma etapa é feito também o nivelamento do terreno para que se possa posteriormente, na compactação do solo, se ter uma melhor resistência aos esforços que lhe serão solicitados. Posteriormente vem a parte da colocação do madeiramento em todo ao redor do terreno onde vai ficar o radier, que tem mais ou menos uma espessura de 10 centímetros. Depois se coloca, nessa etapa do madeiramento, se coloca as instalações sanitárias e elétricas, que é feita no próprio radier. Por isso que depois de ser feito não se pode quebrar, porque isso pode danificar a fundação, no caso o radier. Depois é feito todo o preparo da armadura que será colocado, mas antes deve ser feita a impermeabilização com material plástico, que geralmente é lonas, e também colocado britas para poder evitar
a seção capilar. Depois de colocado essa parte impermeabilizante, é colocado também a armadura e também a armadura de espera que será conectada a ela. Depois vem a concretagem e posteriormente o tempo de espera, que pode levar em termo de 7 a 9 dias. Falar um pouco aqui sobre as vantagens e desvantagens da Fundação Radier. A gente viu que a Fundação Radier é utilizada para obras de pequeno porte. Então não faria sentido ter o Radier como uma fundação muito cara, né? Então uma das principais vantagens do Radier é a rapidez na execução e seu baixo custo. Fatores que influenciam esse baixo custo é o fato de não haver grandes escavações no processo da Fundação Radier, como foi mostrado na execução. Outros fatores também, como a gente viu no processo de execução do Radier, não existe baldrame, não existe alvenaria de pedra, nem cinta. Então, são custos a serem reduzidos, né? Geralmente, a Fundação Radier é feita em torno de 2 dias, onde 1 dia e meio é feita a preparação para a concretagem e meio dia é feito a concretagem. Quanto às desvantagens, a Fundação Radier ela não oferece altas resistências, né? Mas também por isso que ela é aplicada para obras de pequeno porte. Então, como ela não oferece alta resistência, se você quisesse aumentar essa resistência, teria que aumentar o volume de concreto, coisa que ia tornar a fundação inviável, porque ia aumentar o custo e também o processo produtivo, né? Ia ficar muito caro, então ia ter que utilizar outro tipo de fundação. Alguma outra também que pode ser vista como uma vantagem ou uma desvantagem é que as tubulações, tanto elétricas como hidráulicas, elas já partem junto com a laje. Então você não pode, eu errei um negócio aqui, eu tenho que mexer, vou mudar lá. Não, isso não pode. Você tem que sair com o projeto pronto, não ter muito cuidado para não ter erro no projeto. E algumas fontes de erros possíveis é que muitas vezes na execução, como é obra de pequeno porte, não há presença de engenheiro, muitas vezes a pessoa faz por conta própria, então pega a comparação como se fosse, o solo ali deu certo fazer desse jeito, então chegou aqui e faz do mesmo jeito. Então tem que ter total conhecimento, tanto da parte estrutural, quanto do solo existente naquela localidade. E é isso. Para concluir e acrescentar mais algumas informações de tudo que já foi falado a respeito do nosso Radier, vamos apenas fazer algumas observações e acrescentar algumas informações a respeito de um projeto de Radier. E nós temos exemplificado a nossa imagem aqui dessa figura. Nós temos um Radier que nós podemos observar que ele está dividido pelas suas camadas, de acordo com o seu projeto. Nós podemos observar aqui cada camada, desde a camada que está acima do solo até a camada superior. Aqui, analisando primeiramente essa camada aqui que está sobre o nosso solo, nós podemos observar que nós temos uma lona plástica, que essa lona ela tem um caráter de isolar as nossas armações do nosso solo, pois, como sabemos, nossas armações elas são feitas em aço, que se ela entrar em contato com a umidade, ela poderá sofrer corrosão e agravar nossa estrutura. Portanto, a nossa lona tem essa função de proteger as nossas armaduras, bem como também proteger o nosso concreto, que será colocado acima dessa armação, e que esse concreto, após ele ser inserido, ele entrará no seu processo de cura. E durante esse processo nós sabemos que ele não poderá perder umidade. E para que isso não ocorra, essa lona também serve para que essa umidade não escape do nosso concreto para o nosso solo. Outros mecanismos que poderiam ser inseridos também no lugar da nossa lona seria uma camada de concreto magro de cerca de 5 centímetros ou uma camada de brita compactada, que nesse caso deveria ser também acrescentada água sobre esta, pois, como sabemos, a brita ela absorve bastante umidade, para que a umidade do concreto também não venha ser perdida para ela. Olhando mais aqui acima, nós temos as nossas armações, que tem caráter estrutural
e que nós podemos acrescentar sobre ela a respeito do espaçamento das suas ferragens, que quanto menos espaçadas elas estiverem, mais digamos que nossa estrutura terá um caráter estrutural mais forte do que uma menos espaçada. E um cuidado que devemos ter quando nós somos projetar é justamente ter essa eficiência entre o espaçamento e o caráter estrutural, para que não venhamos ter um caráter estrutural fraco e nem também venhamos superdimensionar a nossa estrutura e ter uns gastos maiores desnecessários. E aqui acima nós podemos observar essas ferragens que seriam os nossos arranques, que eles seriam ferragens presas às nossas armaduras, nosso radier, e que ele serviria para prender as ferragens de uma coluna, de um pilar que venha a ser inserido aqui acima. Então é de suma importância que essas ferragens sejam postas no lugar correto e que elas sejam colocadas também amarradas nas nossas armações de maneira correta, pois ela terá caráter estrutural. E com respeito à concretagem, o nosso concreto que será inserido no nosso radier, ele não poderá possuir um FCK inferior a 18 MPa.